Espera aí que ainda vai começar. Quando começar a aparecer aqui, ó, ao vivo, é que começou. Aí você começa a ser apresentado, um bom dia, boa Entendi. noite, quando eu falar. Deixa eu... Deu certo? Já tá ao vivo. Deixa eu abrir aqui pra ver como é que tá. Onde que eu vejo o contato? Bom dia, é uma alegria estar aqui falando com você. É uma alegria poder estar do outro lado do mundo também, né? A gente está aqui no Brasil e no Japão, e em outros lugares também, falando com a comunidade brasileira. A escolha do meu tema para falar com vocês os florais de Bach e a reconexão com o propósito de vida é tão importante, e eu vou contar um pouquinho da minha história com relação aos florais, para que você possa entender o que de fato me leva a falar sobre esse tema. Há aproximadamente 30 anos, eu fui cliente de uma terapeuta que estava começando o trabalho dela com os florais. Então, a minha mudança foi tão grande com o uso desses florais, né? E eu falo que eu renasci porque me reconectei com o meu propósito de vida e isso foi sensacional. Então eu tirei como missão de vida a estar colocando para as pessoas aquilo que de fato os florais fazem. E com o tempo eu fui me dedicando ao estudo dos florais. E o Portal me deu essa oportunidade de levar para o outro lado de onde eu estou, do outro lado do mundo, né? Esta proposta de trabalho. Nós somos gerados, perdão, nós somos por energia, né? A gente gera energia e é gerado por energia. E muitas vezes, por várias situações de vida, a nossa proposta de trabalho, no propósito de vida, ela acaba ficando distanciada. Porque são tantas coisas que a gente tem que dar conta e que nem sempre a gente consegue, né? Então eu vou dar de novo bom dia para quem está chegando aqui, né? Que é uma alegria muito grande receber e poder falar com você. Mais uma vez agradecendo o Portal Mi por isso. Então, muitas vezes a gente se desgasta pensando naquilo que eu tenho que fazer, e este é um momento tão especial que estamos vivendo, apesar de ter muitas coisas ruins, é um momento da gente se reconectar com o nosso propósito de vida, não é? Então, mesmo que a gente esteja em outro lugar, esteja em outro lugar que não é o nosso lugar, nosso habitat natural, que não é o nosso país, que não é a nossa cidade, o nosso lar, né, de origem. Então, existe um processo de adaptação. E nesse processo de adaptação, não só o corpo ressente, né, a nossa consciência também. Então, quando eu me mantenho alinhado com o meu propósito de vida, as coisas ficam mais tranquilas, não é? Então vamos lá. Os florais são energia de flores. Então vocês depois podem até pesquisar na internet. São energias de flores. E essa energia ela é compatível com a nossa energia, tanto de física quanto de consciência. Então, como eu falei para você, eu fui buscar esse trabalho, eu fui investigar e concluir dentro da minha hipótese de trabalho, né, que nós funcionamos iguaizinho às flores, nós temos praticamente a mesma energia. Eu vou parar um pouquinho para olhar aqui quem está, para agradecer o professor Idalino, que está ali, o Rogério, minha gratidão ao Júnior do Portal Mi, é uma alegria muito grande. Então, gente, retomando ao propósito de vida, os florais, eles agem como catalisadores de energia. O que é um catalisador? Catalisador pega o que tem mais energia de um lado,
menos do outro e faz uma compensação de energia, uma harmonização dessa energia, né? E todas as vezes que eu estou harmonizado, o meu propósito de vida é tão presente, porque eu me mantenho no dia, no momento presente de vida, né? Muitas vezes a gente está, o corpo está aqui e a mente está lá no futuro, que ele ainda nem existe, ou num passado que já foi e que não tem mais como ser mudado. Mas eu posso, no meu momento presente, ressignificar esse passado, né? Dar um outro olhar para ele e aprender com ele. E isso, os florais de Bach, eles nos favorecem por conta da catalisação de energia, né? Eu percebi ao longo dos anos aí que eu tenho, de mais de 20 anos, quase 30 de consultório, de prática clínica com os florais, eu percebi o quão é fantástica essa energia transformadora. Mas o floral, ele não leva nada de fora para você. Ele aproveita a sua energia, que muitas vezes está lá sufocada, com medos, com angústias, né? Com fase de adaptação, com os medos que são os maiores impedidores, né? Da realização do ser humano. Então, esse momento que a gente está vivendo é um momento muito especial. Muito embora tenham muitas coisas ruins acontecendo, mas uma coisa a gente pôde aprender, a maioria das pessoas tem olhado para isso, o quão simples é viver, né? A gente complica a vida, e a vida é muito simples de ser vivida, né? Quando a gente tem que ficar dentro de casa agora nesses momentos, que também é outro processo de adaptação, né? A gente tem adaptações de trabalho, tem adaptações de mudanças de vida, de local de vida, né? Aonde você vai viver, se é aqui, se é acolá. Tudo exige uma adaptação. E nem sempre, né, estamos dispostos a essa adaptação. Uma parte nossa quer ficar nessa situação, outra parte não, porque é o que gera o conflito, né? Então, isso pode gerar muitas vezes angústia. E os florais, eles agem lá, ele vai lá dentro, fazendo com que amplie a sua consciência e você possa olhar pelo lado de fora da situação e poder saber como é que você vai se inserir de novo nela com uma outra perspectiva. É mágica? Não, não é mágica, né? Na minha hipótese de trabalho, eu vejo os florais como ciência. Por quê? Porque é possível que a gente veja em tempo, né, a transformação da pessoa. Quando essa pessoa se transforma, e não é preciso acreditar nos florais, né? Quando essa pessoa se transforma, e isso só ela mesma pode fazer, é possível que perceba, né, que a gente percebe, e ela mesma faz isso, o olhar dela para a vida, né? Ela olha para a vida com um olhar mais limpo, né? É como se tirasse a cortina e ela pudesse enxergar esse momento novo de vida e quanto aprendizado tem neste momento. Eu imagino que e porque já morei fora também do meu lugar natural aqui, de São Paulo, e já morei fora em outros estados, e quão difícil foi no começo, né? Foi muito difícil. Por quê? Eu sentia saudades da família, eu sentia saudades da minha cama, que era no outro lugar, não era naquele lá, né? Então, sentia saudade das pessoas, da dinâmica de vida que eu tinha. Por mais que seja um momento bacana, sempre existe o processo de adaptação. De que maneira os florais agem nesse processo de adaptação? Ele vai trazendo de volta a tua energia que ficou lá naquele lugar que você ficou com saudade, né? Porque como que ele vai trazer? Ele vai fazendo você ficar no momento presente, né? Ele não vai lá te buscar, você vai se resgatar aqui dentro. Por isso que eu falo que os florais, eles entram como catalisadores. Então, organiza a tua energia para que você esteja no momento presente.
É a primeira vez que eu faço uma live ao vivo, né? Aqui pelo Facebook, eu nunca tinha feito. Então eu vou agradecer a presença da Cíntia Takemoto, da Eliane Tanabe, da Rosângela, e mais uma vez agradecer a oportunidade aí do Portal Me através do seu Júnior de Oliveira. É muito importante. Aqui outra pessoa. Ah, sim, Antônia Pasquarelli. É muito importante que a gente busque recursos, né? Recursos internos. Você vai falar assim, ah, mas se eu tomar floral vai fazer milagre? Não, ele vai te ajudar a fazer o seu próprio milagre. Quem faz isso é você mesmo, né? Então, todas as vezes que eu me senti perdido, que eu me senti angustiado, né? Ah, eu vou ficar dependente de floral? Não, porque ele não causa dependência. E na verdade, você nem precisa acreditar nele para poder tomar, né? Para fazer o efeito. Para tomar, sim, claro, porque você vai precisar comprar, né? Mas você não precisa acreditar que ele vai funcionar, porque ele funciona. A partir do momento que você toma o floral adequado para a sua situação, isso muda. Porque veja assim, os florais, eles não são iguais para todo mundo, né? A tua forma de olhar uma mudança, né? Uma mudança de local, de trabalho, uma mudança de vida, na verdade, né? A tua forma de olhar é diferente do outro, como o outro olha. Então, eu não posso usar o mesmo floral para um do que para outro. Eu preciso entender qual é a dinâmica dessa pessoa nesse momento que ela está vivendo. Como é que ela está olhando para isso? Como é que ela está sentindo isso? Né? Porque muitas vezes a gente pensa de um jeito e sente do outro. Como é que a gente faz esse alinhamento? Então, os florais, eles nos ajudam nesse alinhamento. Eles são essências de flores. E eles foram descobertos por um médico, Dr. Edward Bach, que fundou, né, que tem lá o Bacentre, que é na Inglaterra, mas que foi difundido para o mundo inteiro. Então, você pode aprender sobre os florais e ver o quanto eles são importantes para você, né? Quando eu me proponho a falar de florais, eu sinto um carinho muito grande. Eu falo que é uma das paixões da minha vida, porque me traz tanto entusiasmo, me traz tanta alegria, me traz um prazer enorme falar de florais, porque eu sei que funcionam. Não só por ter experimentado num momento de fragilidade, né? Há mais de 30 anos eu tive um momento de transição de vida muito forte, né? Eu fui morar em outros lugares e foi muito difícil. Então, assim, os florais, eles me ajudaram a perceber que naquele lugar tinha coisas ricas para eu aprender, né? Não era só ficar olhando para trás e querendo retomar aquela vida de novo, né? Aquela vida foi um estágio que eu passei. Existem outros estágios de evolução que a gente vai aprendendo. E aí eu posso me negar ou estar aberto a esse aprendizado. Então, quando eu conheci os florais nessa transição de vida, né? Que falo para você foi muito difícil mesmo. Então, quando eu conheci os florais nessa transição de vida, eles me ajudaram a entender, né? Que clareou dentro de mim a grande oportunidade que eu estava tendo naquele lugar de aprender coisas novas. Porque essa é a possibilidade de desenvolvimento, né? Quando a gente se abre para aprender coisas novas. Aí você vai me falar: ah, muito bem. Oi, Josi. Bom dia. Que bom que você está aqui também comigo, viu? Eu agradeço. A Silvia. Olha aqui, gente. Às vezes eu esqueço de olhar aqui, porque, como eu estou falando para vocês, isso aqui é novo também, é uma adaptação para mim. Quando a gente consegue olhar para aquilo que a gente pode aprender em determinado lugar, isso traz para a nossa consciência uma abertura imensa. Aí você vai falar assim, mas como é que os florais funcionam?
Então, dentro do meu projeto de pesquisa, né, de toda a pesquisa que nós fizemos, e eu fiz em parceria com uma pessoa maravilhosa, um estudioso da consciência humana, um estudioso de genética, né, das energias do corpo humano, que é o Dr. Geraldo Medeiros, né? E foi muito bacana para mim, porque ele disse assim, Marta, eu não acredito em floral. E eu falei, bingo, é isso mesmo que eu preciso, né? Porque quem acredita não precisa de provas, não é verdade? Então, ele me ajudou muito nesse processo de olhar os florais como uma ciência. E a gente percebeu, dentro das pesquisas que foram feitas com flores, com feijões, com imagens, né, com filmagem de microscópio de campo escuro. Então, a gente foi percebendo o percurso que o floral faz no ser humano. Então, o que eu estou contando para você não é porque eu acho, né? Porque eu tomei e fez bem para mim. Porque eu tenho 30 anos de prática clínica praticamente, né? E eu percebo no processo dos meus clientes como isso funciona. E o mais bacana é que ele percebe. Não precisa só eu perceber. Ele percebe, né? Então, o floral, ele age diretamente. Olha aqui, deixa eu responder uma aqui, ó. Deixa eu responder uma pergunta. Como os florais promovem grandes transformações na vida das pessoas? Então, Júnior, é isso que eu estou falando. Os florais, como eles agem como catalisadores, eles trazem de volta a potência daquela pessoa que foi perdida por um determinado momento. Nossas células, elas são geradoras de energia. E elas são geradas por energia também. Então, é um dínamo que nós temos no nosso corpo, né? Células são dínamos. Eu vou falar um nome que talvez nem todo mundo conheça, mas a mitocôndria, que é um elemento da célula, ela é um dínamo de energia dentro do corpo da gente, né? Então, os florais, como eles são compatíveis com as energias do corpo humano, eles se entrelaçam, né? A energia dos florais e a energia do corpo humano, das mitocôndrias, se entrelaçam e promovem uma organização energética no corpo. Como é que isso acontece? Então, a gente viu dentro deixa eu só olhar aqui, um microscópio de campo escuro. Olá, Ana Souto, Daniela Souza, Ana do Vale, muito obrigada por vocês estarem aqui. Então, quando a gente viu o movimento da energia de uma gota de floral no microscópio de campo escuro, olá, Kira, eu também amo os florais. A gente viu que existe um mensageiro que vai levar a mensagem da energia das flores até as nossas células. Esse mensageiro, ele é compatível, lá, Júnior, ele é compatível com a energia da nossa célula. Então, não existe bloqueio. As células recebem aquela energia de braços abertos. Depois eu vou publicar, eu tenho publicado lá você pode procurar lá no Simplesmente Marta. Eu dei esse título para esse blog porque a vida é simples, né? A gente aqui complica. Então, lá no Simplesmente Marta, eu coloquei um texto sobre os florais e uma das pesquisas que foi através da bioeletrografia, que é a foto da energia do ser humano. Não é foto do que está de fora do ser humano, é a foto da energia que o ser humano emite. Então está lá no simplesmentemarta.com.br. Você vai lá, vai ter texto, colabore com a gente, porque nós estamos montando um site bacana de entrevistas, de coisas que você quer saber. Então, como os florais entram nas células, eles fazem um movimento e a célula reconhece aquela energia de uma forma harmoniosa. Ela recebe com carinho. A mesma forma, vamos dar uma analogia. Quando você tem alguém que você gosta muito, que você abre os braços e aquela pessoa vem e te abraça gostoso, né? Te abraça com carinho, com respeito. É assim que as nossas células recebem a energia dos florais. Então, essa energia ela entra em nós carinhosamente.
E carinhosamente nós participamos da vida com alegria. Isso é importante. Tristezas existem, dores existem. A forma de vivenciar isso é que traz para nós o céu ou o inferno. Entende? Deixa eu olhar aqui mais uma pergunta. Ah, então aqui a Eliane Taboni, né? Ela está dizendo assim, de forma muito natural, vamos nos beneficiando. Isso é verdade. Nos reequilibrando. Uma pergunta do Rogério Marcinari. Os florais podem ser receitados para problemas físicos ou somente emocionais? Bom, existe um olhar da psicologia hoje, né, da medicina, inclusive, da psicossomática. O quanto a nossa mente interfere no nosso corpo físico. O quanto a nossa mente endurecida pode criar situações complicadas no nosso corpo físico. E de que forma isso acontece? A nossa energia natural não tem um fluxo, né, tranquilo. A forma como nos relacionamos com o mundo fica bloqueada. Então, toda a nossa potência, né, de vida, ela fica reprimida por N razões, né? Existem maneiras e maneiras da gente se sentir reprimido, né? Por situações diversas. Então, por que que isso interfere? Como é que interfere no corpo físico? Se você começa a harmonizar a sua mente, se você começa a clarear os seus pensamentos, começa a ter um impulso de olhar a vida de uma forma mais suave, isso interfere no teu corpo físico. É isso que eu disse. Os florais, eles vão agir nas células e vão receber essa energia com carinho, né? Quando ela recebe com carinho, a gente sente isso no corpo físico. Ah, mas isso cura doenças? Os florais curam a sua consciência, mas porque você permite que isso aconteça. Preciso acreditar nisso? Você pode não acreditar e não tomar. Você pode não acreditar e experimentar. Não é verdade? E você pode acreditar e se beneficiar. Então, isso é uma escolha. Ou como eu digo, os florais, eles funcionam, independente de você acreditar ou não. E eu lembro que eu dizia que eu adorava ter pacientes no consultório, os clientes céticos. Porque isso contribuiu muito com o meu trabalho. Aí a pessoa dizia assim para mim, eu não acredito em floral. Eu falei, ótimo, você vai me ajudar a provar então que os florais não funcionam. Né? E para minha surpresa e para a surpresa dessas pessoas, isso é muito diferente. Né? Então, Rogério Marcinari, os florais, eles podem agir na consciência dessas pessoas, né? E fazer com que ela promova a sua própria cura. Ok? Então, eu vou pedir para que vocês possam visitar o Simplesmente Marta. Simplesmente Marta, que você nos ajude a construir esse envolvimento, né? Essa troca de conhecimentos, né? Que a gente tanto precisa. Deixa eu ver aqui. Ana do Vale, bom dia, Ana, já falei com você. Júnior Carvalho. Aqui, a Eliane Taboni está dizendo que é um tratamento tão delicioso porque você reconecta o teu propósito de vida. Muitas vezes, o nosso propósito de vida é abandonado por conta de a gente ter muitas coisas para fazer, né? A gente precisa sobreviver, a gente precisa viver, a gente tem família, tem custos de trabalho. Então, a gente fica envolvido com muitas coisas que estão do lado de fora e nos esquecemos que dentro de nós tem uma potência, tem uma força tão grande que nos ajuda a lidar com essas situações de uma maneira mais tranquila. Os florais não vão resolver os seus problemas. Quem vai fazer este milagre é você mesmo, com um olhar no momento presente. Hoje, o que eu posso fazer? Deixa eu olhar as perguntas aqui.
Então a Liliane Silva está dizendo assim, é que eu sou muito estressada, e já usei e me senti muito bem. E é aquilo que eu te falei, organiza a tua energia. Quando organiza a tua energia, o teu olhar para a vida é outro. Você consegue lidar com as situações de uma forma mais suave. Vamos ver aqui a Ana Souto. Já tomei muito e sei dos resultados. São maravilhosos e atuam no campo sutil. Sim, é no campo sutil, né? É da consciência para o corpo. Embora você vá ingerir o floral, ele vai nas tuas células e promove uma harmonia. E essa harmonia ela é uma expansão, né? Ela vai buscar, ela vai até lá onde começou o desequilíbrio daquela situação. Bom, estão me perguntando aqui, onde comprar os florais? Os florais, eles são vendidos em farmácias de manipulação, né? E eu sempre recomendo os florais com um terapeuta, né? Embora hoje você tenha lá florais para estresse, florais para estudar, florais para isso. A sua forma de viver é diferente do outro, né? Os florais agem sozinhos ou dependendo do caso do paciente necessita incluir remédios. Veja, os florais são receitados por um terapeuta. Remédios são receitados pelo médico. Então isso é muito importante que a gente tenha muito claro. Floral nenhum vai substituir o remédio que o seu médico te deu. Ele vai te ajudar a se reconectar com você mesmo, ok? Você, Kátia, que perguntou sobre os remédios, assim, o floral, ele vai te harmonizando. Quanto mais harmonizado você tiver, mais efeito, né? Você vai abrir espaço na sua consciência de entender a necessidade que você tem desse acompanhamento médico, tá bom? Jamais o floral vai substituir um remédio, nunca. Não se enganem com isso, ok? Se o seu médico lhe receitou um remédio, então tome o remédio. Não te impede de tomar o floral, muito pelo contrário, o floral vai te ajudar na potencialização do remédio, porque você vai estar mais aberto para receber a sua cura. Porque essa cura quem processa é você, né? O remédio te ajuda, né? Porque ele vai lá combater aquilo que promoveu uma doença. Os florais vêm e ajudam a consciência que também ajudou a promover essa doença, né? Então, da consciência vem para o corpo. Então, os florais vão te agir nessa catalisação de energias e voltando para ser quem você é, o ser natural que você é. Penha de Castro. Antes eu não acreditava nos florais, mas o resultado é excelente. Obrigada, Marta, por esse recurso. É verdade, gente. É um recurso no processo terapêutico. É um recurso, né? Tem terapeuta que não gosta de usar o floral porque talvez não acredita ou para ele não faz sentido, né? Mas eu percebo, e ao longo do tempo de prática clínica, que quanto mais a pessoa busca o autoconhecimento, mais valor tem esse floral para ela, né? Porque traz clareza. E eu costumo, assim, trabalhar muito com o conteúdo dos sonhos para que traga de volta para essa pessoa esse olhar para a vida, né? Então, os sonhos, eu falo que os sonhos trazem para nós um laboratório, né? E os florais, eles são desencadeadores de sonhos mais lúcidos, né? De sonhos que estão ligados à nossa necessidade de épocas, de pessoas, de lugares. Então, isso é muito importante. E lembrando que sonho, só quem sabe do sonho é quem sonhou, tá? E o terapeuta é de quem está sonhando. Então, quando a gente promove esse reencontro com a reconexão, esse reencontro com o nosso propósito de vida, nos sentimos mais firmes, mais potentes, mais decididos, porque existe um alinhamento do pensar e do sentir. E quando eu penso e sinto em harmonia, o meu querer é definido. Eu volto para ser quem sou. Isso é tão importante, independente do lugar que você se encontra, né? Se você está fora do seu país, se você está fora do seu lar, né? É muito comum
os adolescentes que vão fazer intercâmbio. Então, tem todo um processo de adaptação e de sair daquele ninho, né? De sair daquele aconchego do lar, da família. E muitas vezes até não é tão bom viver com aquela família, né? Mas quando sai, quando vai para longe, existe uma falta, né? Existe um momento em que a gente sente saudades de ser como era, né? A gente não volta a ser como era. A gente volta para um lugar já muito mais enriquecido de forma consciencial do que a gente saiu de lá. Então, eu tenho que controlar meu horário aqui, né? Tem que controlar. Solange Lima, qual a ligação dos florais com os sonhos? Muito bem. Como eu disse, quando a gente está fora do eixo, né, em desequilíbrio, e os florais vêm e colocam aquela energia nova, né, que é aquela harmonização de energia, catalisação, né? Nos sonhos vem para a gente aquilo que causa o nosso desequilíbrio, aquilo que muitas vezes nos faz sair do nosso fluxo de vida, né? Então, os sonhos interpretados junto com o cliente e o terapeuta trazem um norte. Então, olha, então está acontecendo X coisa, então qual é o floral que eu vou usar daqui para frente para que essa pessoa se reconecte com essa parte dela que ficou lá atrás? Então, é um pacotinho de energia que ficou lá com um sentimento de perda, de abandono, né? De desilusão, de decepção, de dor. Então, aquele pedacinho da pessoa que ficou lá naquela situação parada no tempo e que gera muitas vezes um estado depressivo, um estado de angústia, de melancolia, de tristeza no momento presente. Então, facilitar a percepção de onde está essa dificuldade, esse desequilíbrio, favorece trazer isso para o momento presente, integrar no momento presente com outro olhar, ressignificando isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Tá. Muito bem. Eu vou deixar à disposição de vocês para fazer pergunta. Inclusive, vocês vão ter aí no chat, né? Tem lá as mensagens. Vocês podem deixar as mensagens que vai ficar lá no site e eu vou respondendo as perguntas, ok? Muito bem. De que maneira a gente pode usar esse floral? Eu sempre recomendo, né, que os florais eles sejam usados por um terapeuta habilitado. Porque esse terapeuta vai saber ele vai te ajudar a se reencontrar. Não é só tomar floral e não trabalhar o que você tem lá, né, que está desajustado e precisa do seu entendimento. Né? Como eu disse, os florais vão abrir um espaço para você, né? Vai harmonizar a tua energia, como assim? Nós temos aqui este olhar, né? Esse terceiro olho aqui. É como se abrisse essa janela e você visse o sol brilhar lá fora, né? Mas isso é de dentro para fora, né? Não é de fora para dentro. Então, esse de dentro para fora vai te ajudar a se reconectar com a tua vida, com a tua alma, né? Quando a gente se sente feliz numa situação, vamos pensar juntos aqui. Quando a gente se sente feliz numa situação, quando a gente se propõe a estar inteiro naquilo que a gente está fazendo, você está extremamente presente. E quando você está presente, você tem uma potência gigante para tomar decisões, uma potência gigante para realizar coisas, né? Porque o nosso corpo não vai no passado e ele nem vai no futuro. Por isso que é tão importante quando eu falo que os florais agem nas células, porque o teu corpo é no momento presente. A sua mente pode ir para vários lugares, mas o teu corpo, quem faz, quem realiza é ele, né?
Então, quando este corpo está ancorado com a tua consciência, a tua potência de realização é gigante, é muito grande. E isso te ajuda a realizar os seus propósitos. Eu tenho certeza que todo mundo tem um propósito. Todo mundo tem. Às vezes a pessoa está desconectada dele, né? Ela se desconectou desse propósito. Mas tem lá esse propósito escondido. Trazer de volta esse propósito para a sua consciência faz com que você se realize enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto pessoa, né? Enquanto família. Então, isso traz uma realização. O ser realizado, estou sendo lembrada aqui que já está quase na hora de eu encerrar. O ser humano realizado, ele muda a energia de onde ele está, ele muda a energia da casa onde ele está, do lar, das pessoas, né? Então ele vai ser sempre um catalisador de forças daquele ambiente, né? Isso é importante, porque quando a gente convive bem com a gente mesmo, a gente convive bem com o outro, né? A gente é capaz de compreender a dificuldade do outro. Eu quero de novo aqui agradecer ao Portal MIE, agradecer a pessoa do Júnior e de toda a equipe, né? Deixa eu olhar aqui. Vamos lá, a Josi. Poder usufruir das energias das flores que nos beneficiam, tanto é uma bênção, deixa eu olhar aqui, que escapou. Tanto é uma bênção, além de reorganizar as ondas cerebrais, isso é fato, porque eu já estou num outro projeto de trabalho com um colega que a gente vai fazer isso ao vivo, né? Então, usar o floral e imediatamente ver como é que ele funciona no cérebro, isso já está em andamento, né? Promove bem-estar, e é verdade, Josi, tudo isso que você está contando é a pura verdade, porque, de fato, ele muda as questões momentâneas, né? E muda também as suas ondas cerebrais. Isso é fato, tá? E aí eu espero que em breve eu possa trazer para vocês resultados dessas pesquisas. Então, dentro do site a gente tem hoje lá, dentro do blog, tem um texto sobre os florais, né? E eu gostaria que você pudesse ler, que vai ser bastante importante, que você pode compartilhar com outras pessoas. A proposta é a gente ser, estar e realizar. Então, o seu propósito de vida é o resgate da sua capacidade de ser, que é o primeiro propósito que a gente tem na vida. Deixa eu olhar aqui mais uma pergunta. Marta, os florais auxiliam nos estudos de que forma? Mantendo a clareza do pensamento, mantendo o estudante presente naquilo que ele está fazendo, né? E ampliando a sua capacidade de perceber. Então, é muito comum o estudante ler e ler. Eu falo assim, que ele pode até ler em voz alta, porque vai ler aqui e vai puxar aqui, vai sair. Quando a pessoa está presente naquilo que ela está fazendo, ela tem uma maior percepção do que é, né? Então, os florais, eles ajudam nesse aspecto, Josi. Na adaptação daquilo que ele está fazendo, na ampliação da consciência do que ele está fazendo, na presença para que ele se conecte com o assunto, com aquele conhecimento, e que ele possa absorver aquilo com um estado mais ampliado de percepção, né? Ele, inclusive de fazer conexões com outras coisas que ele já estudou. Então, fazendo um apanhado e trazendo a compreensão. Isso é o importante, que é a compreensão daquilo que ele está fazendo. Não basta ler, né? Eu falo que muitas vezes nos tornamos analfabetos funcionais, porque a gente lê, só lê, mas a gente não entende o que está lendo.
né? Não compreende a amplitude daquilo que está lendo, né? Então isso é muito importante, que a gente possa compreender. Então, Josi, volto aqui te dizer que é dessa forma que os florais ajudam nos estudos, né? Eu tenho 5 netos, né? E eu lembro quando a minha primeira neta nasceu, ela já saiu da maternidade tomando florais. E sim, foi tão incrível essa experiência, porque ela sempre foi uma menina centrada, ela sempre foi uma menina doce, de bem com a vida, né? Harmoniosa, onde ela chega, ela leva harmonia. Aí você vai falar assim, mas os florais fizeram isso? Os florais ajudaram na adaptação desse novo mundo. Então, quando a criança nasce, existe uma explosão de coisas, né? Na maioria das vezes a gente tem trauma do nascimento, porque você está lá, quentinho, já te tiram, já te batem, já... que isso é a forma natural da gente chegar no mundo, né? Então, o esforço que tem que fazer para nascer. Então, eu falo que os florais ajudam neste momento, porque é uma adaptação de um mundo novo. É a mesma coisa você, quando você vai morar num outro lugar, quando você vai para um trabalho novo, né? Então, olha aqui, já estão me dizendo que está dizendo o final. Que é para eu. Olha aqui, gente. Eu acho que eu falei demais, não foi? Ah, aqui. Deixa eu responder mais uma pergunta. Da Solange Lima. Neste momento de pandemia, como os florais podem nos ajudar? A primeira coisa é não ter medo. É fazer a sua parte, né? De de usar máscara, de ter um recolhimento, de usar álcool, já, tudo isso que a gente já sabe. Mas o medo é gigantesco. Então, quando existe medo, o seu sistema imunológico está dizendo assim para você: olha, você não é capaz. Olha, você vai adoecer. Lembra que eu falei que a consciência é que adoece o corpo? Eu não estou dizendo que você pode não pegar ou pegar o Covid-19. Eu estou dizendo que o medo enfraquece o seu sistema imunológico. Então, os florais nos ajudam a lidar com o medo, que é o medo da vida, na verdade, né? O medo do que possa vir a acontecer, o medo do desconhecido. O medo, quando ele é para nos preservar, é uma coisa. Quando ele nos limita na ampliação da nossa consciência, é outra coisa. Esse é um medo que adoece, tá? Então, Solange, os florais podem te ajudar nessa questão de ter consciência daquilo que é necessário você fazer para se proteger. Não de te lançar no meio do inferno do medo, né? A nossa mente, ela nos liberta e nos escraviza. A gente vai poder entender de que maneira isso pode acontecer. Como é que a gente está funcionando, tá bom? Eu espero ter colaborado. Gente, eu já fui informada aqui que até chegou até um bilhetinho para mim, ó. Você já falou no seu tempo. Então é o Rogério, viu? Não é o Portal Mi que tá falando isso para mim, não. É o Rogério que tá aqui me ajudando a elaborar isso aqui, porque eu nunca fiz a live pelo Facebook, eu sempre faço para grupos fechados, né? Então eu quero agradecer toda essa oportunidade, novamente, Júnior, Portal Me, vocês que estão aqui, né, enriquecendo esse momento e me ouvindo, eu sou muito grata. E eu quero deixar uma mensagem para vocês muito importante. A vida é muito simples. Participe dela com alegria. Olhe todas as coisas boas que a vida te oferece. O ser humano tem uma tendência de olhar só o que falta. O que falta tem que ser um objetivo de conquista, não uma lamentação.
ok? Então, a tua energia, o teu amor, a tua potência, né? A gente já nasce com essa potência, hein, gente? Vamos prestar atenção. A tua potência, ela é tão importante hoje, neste mundo, neste momento, das coisas que você pode colaborar, né? De que maneira. Então, foi até a questão que eu coloquei lá no nosso blog, na nossa página, que é simplesmente Marta. Nós somos naturalmente simples e complexos, na verdade, né? Porque todo esse complexo do corpo humano, da consciência, é uma coisa complexa. Mas nós podemos viver de uma forma mais simples. Aí você vai dizer assim, peraí, mas eu não posso ter sonhos? Deve ter todos os sonhos do mundo. Né? Todos os sonhos que vão te levar ao crescimento e de tudo que você pode colaborar para que as outras pessoas também realizem os seus sonhos. Então eu quero pedir para você, né, que receba a minha gratidão e quero pedir para que você ofereça o seu melhor. Todos nós temos um melhor. Ofereça o seu melhor de forma alegre, de forma a colaborar com o crescimento do outro, né? Dentro do seu trabalho, né, que é lícito, você vai fazer também o seu melhor. Dentro da sua casa, você vai oferecer o seu melhor. Porque aí nós vamos, né, mesmo que com o trabalho do formiguinha, nós vamos criando um universo melhor, uma forma melhor de viver, né? Eu falo que nada acontece por acaso. E se nada acontece por acaso, então nós estamos vivendo um momento muito especial. Mas que tenhamos a consciência do que nós podemos fazer de melhor. Eu quero agradecer mais uma vez, Júnior, Júnior de Oliveira e a sua equipe lá do Japão, que coisa deliciosa, né? E a gente está aqui no Brasil e a tecnologia é uma coisa maravilhosa, não é? Muitas vezes a gente não sabe mexer, mas ela é maravilhosa. E eu quero deixar um beijo no coração de cada pessoa, tá bom? Então eu estou disponível lá, vocês visitem lá o Simplesmente Marta, eu acho que foi colocado aí no chat. Visite, me ajude a construir este site que possa levar coisas maravilhosas para o mundo inteiro. Tá bom? Um beijo no seu coração, bênçãos e muita luz. Tchau. Agora tem que gravar o vídeo. Se você encerrar este vídeo agora, você poderá escolher se deseja salvá-lo ou excluí-lo. Sim, encerrar então. Será?